bem, segunda-feira, dia 10 de setembro, uma boa semana para você, tá no ar o Arena Alterosa, vamos falar de esporte a partir de agora, eu, Fernando Júnior, vou junto com você até às 11h30. Tem tudo sobre a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e, claro, vamos falar também da Copa Alterosa Sub-20, chegando aí a sua quarta rodada, né, o retorno da Copa Alterosa, e nós vamos mostrar para você os resultados dessa última rodada do final de semana. E, claro, aproveitando o início do programa para fazer aquele convite para você participar comigo aqui no Arena Alterosa. O nosso WhatsApp é o 98410-9434, envie aí sua mensagem, a sua opinião e, claro, também a sua sugestão, tá bom? Vamos começar falando de Brasileirão, a rodada de clássico, a gente começa pelo clássico carioca. O Fluminense levou a melhor ontem no clássico vovô, jogando no Maracanã, né, para um público aí de 10 mil pagantes. O tricolor venceu o Botafogo por 1-0. E o zagueiro Digão fez esse gol aí que você tá vendo, ó, o gol da vitória aos 11 minutos do primeiro tempo, depois de cobrança de escanteio, né, a confusão ali na área. O Digão estava esperto, conseguiu completar para o fundo das redes, fazendo 1-0 Fluminense, foi o único gol desse jogo, né, o gol da vitória tricolor. A gente está vendo aí mais uma vez, ó, gol do zagueiro Digão, e o Botafogo ainda teve chance de empatar o jogo neste lance que o árbitro marcou pênalti, ó, cruzamento da direita, a bola pegou na mão ali do lateral esquerdo do Fluminense e pênalti marcado, pênalti esse, o goleiro Rodolfo, a gente vai ver na cobrança, o substituto do Júlio César, que machucou, né, no intervalo, levou a melhor nesse duelo aí com o Rodrigo Lindoso defendendo essa cobrança. O Botafogo, gente, olha só, perdeu mais uma, né, no Campeonato Brasileiro por 1-0, tem demonstrado muita dificuldade em marcar gol, né, em balançar a rede. A média da equipe no Brasileiro é inferior a um gol por partida, foram 21 em 24 jogos, né? Depois dessa partida, depois do clássico, quem falou com a imprensa foi o técnico Marcelo Oliveira, o técnico do Fluminense. Vamos ouvir. Então daqui a pouquinho a gente vê essa entrevista. O Fluminense, gente, só lembrando vocês, que o Fluminense voltou a vencer depois de 3 jogos, né? E agora tem o Atlético Paranaense pela frente no domingo. Já o Botafogo vai enfrentar o América Mineiro, né? Joga em casa, joga no Engenhão, naquele horário alternativo, né? Joga às 11 da manhã. Agora sim, vamos ouvir o técnico do Fluminense. A vitória num clássico, né? Especialmente, já seria até se fosse um outro jogo que não clássico, muito importante, fundamental em relação à classificação, e ela deve ser comemorada por todos esses aspectos, né? Clássico e jogo em casa, a possibilidade de uma arrancada, gera confiança. A gente tem uma semana agora para trabalhar e isso gera confiança, gera tranquilidade, contra um adversário que jogou muito bem, que nos trouxe muito problema durante o jogo. Nós tivemos parte do jogo assim, equilibrado, aí, com uma certa predominância, mas depois também erramos e o Botafogo chegou algumas vezes com muito perigo e com possibilidade de fazer o gol. Uma grande vitória que certamente vai refletir aí na sequência do campeonato. Muito bem, só reforçando para você os próximos desafios: Fluminense e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Botafogo vai enfrentar o América Mineiro, né, jogando no Engenhão. Vamos continuar falando de clássico, só que agora o Grenal, o Inter venceu o Grêmio por 1-0 e tem liderança garantida até a próxima rodada, né? O torcedor colorado teve muito que comemorar no final de semana. Esse jogo foi no Beira-Rio, né? E o Inter venceu com o gol de Edenilson. A gente está vendo o gol, o cruzamento da esquerda, e aquela tradicional testada, né? É o queixo no peito, como diz nosso querido Dadá Maravilha. Esse gol foi marcado aos 13 minutos do segundo tempo, né? E o Wendel foi quem fez o cruzamento para o gol do Edenilson. Esse foi o Grenal, gente, só para a gente ter uma noção do número, né, de clássico, esse foi o Grenal de número 417 na história, né, desse confronto. E a vantagem é colorada, com 156 vitórias contra 130 vitórias do Grêmio, além de 131 empates. É muito jogo, muito número, né? O Inter segue na liderança do Brasileirão com 49 pontos. E só lembrando que na próxima segunda-feira o time vai enfrentar a Chapecoense em Santa Catarina. Já o Grêmio, que perdeu, né, no clássico e viu o Flamengo abrir 3 pontos de vantagens aí, continua na 5ª posição com 41 pontos e sábado volta a campo novamente para enfrentar o Paraná, né, jogando aí em casa na Arena Grêmio. Vai pegar o Paraná, que continua naquela má sequência no Campeonato Brasileiro.
Outro clássico, agora vamos lá para São Paulo. Vamos falar de Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras confirmou o bom momento e venceu o clássico contra o Corinthians ontem no Allianz Parque. O único gol do jogo e o gol da vitória, né, foi marcado pelo atacante Daverson. A gente está vendo esse passe bonito do Marcos Rocha pela direita. O Daverson estava lá na grande área como bom atacante, conseguiu fazer o único gol do jogo, né, o gol da vitória. E aí, né, só para a gente ter uma ideia agora de como que fica esses confrontos e como que ficou a posição, né, do Palmeiras, com essa vitória segue em terceiro colocado, né, com 46 pontos, está só a 3 pontos de diferença para o líder, que é o Internacional. E no próximo domingo, o Palmeiras vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Já o Corinthians, que perdeu o clássico, enfrenta o Sport. E só, pode voltar para mim aqui, aproveitar que a gente está falando de esporte, talvez o jogo que tenha dado mais polêmica, né, nesse final de semana foi justamente envolvendo o Sport. Sport e Cruzeiro se enfrentaram na Ilha do Retiro, né, teve o gol anulado, pênalti perdido, né, e o Cruzeiro que chegou aí ao 9º empate no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como que foi essa confusão toda para a gente começar a destrinchar essa partida. Aí o gol anulado, cobrança de falta, o gol do Hernan Barcos, só que aí o árbitro, o assistente, na verdade, né, de forma equivocada, incorretamente, ele anulou esse gol marcado pelo Hernan Barcos. A gente está vendo que na cabeçada do Bruno Silva, o Barcos tinha posição legal e aí não valeu, né? Gol anulado de forma incorreta. E depois o Barcos ainda teve essa melhor chance. A melhor chance do Cruzeiro no jogo, ó. A bola ainda resvalou na trave e saiu. E agora o pênalti, né, a favor do Cruzeiro, que o Raniel cobrou e o Magrão levou a melhor nesse duelo aí. Defendeu mais uma, se não me engano, é o 33º pênalti que o Magrão defende vestindo aí a camisa do Sport, né? E depois desse jogo, olha só, o goleiro Fábio comentou sobre mais um gol anulado do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e o atacante Raniel também falou sobre o pênalti desperdiçado. É difícil, né? A gente também não pode criticar somente os árbitros, né? A gente também tem que ter coerência, né? A CBF tem que fazer as coisas para ajudar também o futebol brasileiro a estar cada vez mais em alto nível, né? E os árbitros ficam meio que isolados nessa briga aí. Então, já que Copa do Brasil a gente já tem essa possibilidade, né? A gente fica tranquilo, mas esperamos que os outros campeonatos também possam agregar essa tecnologia para que seja mais justo, né? Acabei pegando mal na bola, sempre eu bato firme no alto e fui tentar fazer isso, acabou que acabei não pegando do jeito que eu queria na bola, mas não esquecendo do outro lado também tem um goleiro, ele fez a parte dele, fui feliz em acertar o canto, isso acontece, agora é bola para frente, a gente queria sair com resultado positivo, não aconteceu, mas faz parte do futebol. Gol anulado, pênalti desperdiçado, tudo igual, placar de 0-0. Vamos fazer um intervalo rapidinho na sequência. Tem mais gols do Campeonato Brasileiro, tem Copa Alterosa e tem também, claro, a Seleção Brasileira que retorna amanhã, né, a campo para mais um amistoso. Rapidinho, continue aí comigo. Pessoal, já de volta com a Arena Alterosa, deixa eu mandar aqui alguns abraços para a turma que está participando comigo aqui no WhatsApp, ó. O Betão, ele tá em Leopoldina, ó. Bom dia. Fala aí do meu dragão da Zona da Mata, o Ribeiro Junqueira. Abraço pra você, viu, Betão? Obrigado pela participação. E ele que, ó, faz aniversário na semana que vem, né? E tá doido, rapaz, para ser presenteado com a camisa do Tupi. Chegando aqui, Betão, pode deixar que a gente manda para você como presente, viu? Valeu pela audiência. Quem também tá participando comigo é o Rafael. Ó, bom dia, me chamo Rafael, quero mandar um abraço pro maior time de Juiz de Fora, que é o Cruzeirinho da Vila Ideal. Tá aí o recado do Rafael. E o Arena Alterosa tá todo internacional aqui, sabe por quê? Eu tenho o prazer de receber uma mensagem de um grande amigo, do Igor, que está lá em Londres, rapaz, está na Inglaterra e está acompanhando a gente aqui, acompanhando a Arena Alterosa, né, pelas redes sociais e mandou um recadinho aqui no WhatsApp do Arena Alterosa. Beijo grande para você, Igor. Valeu, um abraço. Vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro. O São Paulo, que segue brigando pela ponta da tabela, pela liderança, junto com o Internacional, jogou no sábado. O tricolor paulista fez o dever de casa e venceu o Bahia pelo placar de 1-0, jogando no Morumbi, né? O time da casa enfrentou bastante dificuldades aí no primeiro tempo e na volta para a segunda etapa, né, depois daquela tradicional conversa no vestiário com o Aguirre, surtiu efeito. Deu um efeito positivo. Aos 14 minutos dessa jogada do Nenê pela esquerda, né, boa jogada, um bom cruzamento, o Diego Souza estava lá esperto no lance, conseguiu fazer o gol da vitória do São Paulo.
Com esse gol, com essa vitória, o São Paulo chegou aos 49 pontos, né, a mesma quantidade de pontos do Internacional. Né? Só lembrando que o time paulista fica em segundo lugar pela diferença de 1 gol no saldo. No próximo domingo, o time do técnico Aguirre tem pela frente o clássico contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Né? E só lembrando que o Regis, lateral, recebeu o 3º cartão amarelo e desfalca o time. Né? Tá bom? Vamos agora mudar de assunto, pode voltar aqui para mim. Na verdade, a gente continua, né, falando de Campeonato Brasileiro, vamos atualizando vocês aí tudo sobre os gols da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que você, claro, pode ir participando comigo, mandando a sua mensagem aqui no WhatsApp do Arena Alterosa. Vamos falar agora do outro carioca que entrou em campo e foi derrotado ontem, o Vasco da Gama. Perdeu a 4ª partida consecutiva no Campeonato Brasileiro. E mesmo jogando com um esquema novo, né, com o Alberto Valentim implantou, né, um esquema de 3 volantes, o time não conseguiu evitar a derrota por 1-0 contra o Vitória no Barradão. Olha agora que golaço, gente, o gol do Vitória. Saiu jogando, ó, dentro da grande área, né, da parte defensiva ali. E o Vasco não vai nem tocar na bola. Né? Olha só que bela troca de passe no meio do campo. Né? E aí o atacante Eric, que foi lançado em profundidade, conseguiu marcar o gol da vitória. Só tirou do Martim Silva a vitória que deu um alívio, né, para o time baiano, que chega à 12ª posição com 29 pontos, deixando para trás aí a zona do rebaixamento. No próximo sábado, o Vitória enfrenta o Ceará, né, pega o Ceará no Castelão, e no mesmo dia em Brasília, o Vasco da Gama tem clássico contra o Flamengo pela frente. Né, momento complicado que vive aí no Campeonato Brasileiro, o time do Alberto Valentim. Além disso, tem mais um desfalque. O meia Pikachu foi expulso no jogo de ontem e aí está fora da próxima partida. Né, outro que também não joga por ter levado o 3º cartão, o volante de sábado, também está fora desse jogo. O Vasco, gente, olha só, é o 16º colocado com 24 pontos, está pertinho da zona do rebaixamento, é o mesmo número de pontos que o Sport tem, né, que só para a gente ter uma ideia, o Sport é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ou seja, tá todo mundo ali meio junto, meio misturado, só que o lado ruim dessa história é que tá todo mundo pertinho, né, na zona do rebaixamento. Só lembrando, o Sport é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, dentro do Z4, tá bom? Vamos falar do Flamengo agora? Jogou no sábado também e conseguiu vencer pelo placar de 2-0 depois de 3 jogos sem vencer, né? O time rubro-negro reencontrou aí o caminho da vitória, enfrentando a Chapecoense, vencendo pelo placar de 2-0. Olha só, vamos lá, ver os gols. Golaço também do Flamengo. Conseguiu resgatar a bola ali, né, dentro do círculo aí do meio de campo. E agora, olha só, mais uma jogada bonita, mais um gol bonito nessa 24ª rodada. E veio dele, do Rodinei, ó, conseguiu sair da marcação, cruzamento na grande área, a bola vai sobrar pro Diego, que vai só rolar pro René, que caiu na perna que não é a boa do René, né, caiu na perna direita, ele só tirou do Jandrei, fazendo o Flamengo 1, Chapecoense 0, tá aí a comemoração dos torcedores, dos jogadores do Flamengo. Muita festa, já que o Flamengo vinha, né, nessa sequência ruim no Campeonato Brasileiro. O segundo gol saiu depois dessa cobrança de falta. O Diego cobrou, a bola tocou na mão ali de um dos jogadores da Chape que estavam na barreira e o árbitro, pertinho do lance, marcou o pênalti que o próprio Diego vai cobrar. E aí você vai ver a categoria do camisa 10 do Flamengo, só deslocando o Jandrei, ó. Bola para um lado, goleiro para o outro, bola rasteira, mais difícil de ser defendida. E aí, um dos destaques desse jogo, né, foi essa homenagem que o Diego, junto com os seus companheiros, fizeram para o zagueiro Juan, que sofreu uma lesão séria, né, durante essa semana. Ele rompeu o tendão de Aquiles e vai desfalcar o Flamengo por um bom tempo. Né? A gente sabe que o período de recuperação para esse tipo de lesão ele é muito grande, né, e exige muito do jogador. E o Juan, que já tem uma idade um pouquinho mais avançada que os outros jogadores do Flamengo, né, gente? Só lembrando, com esse resultado, o Flamengo ele se mantém na 4ª posição, né, com 41 pontos, 5 atrás do líder São Paulo, né, e um dos destaques dessa partida foi o atacante Berrio, que ficou durante quase um ano sem jogar, né, por conta de uma lesão no joelho. Deixa eu só corrigir aqui que o líder é o Internacional. E o atacante, né, o Berrio, falou de ter retornado aos gramados, ele que se emocionou durante a entrevista, ele que entrou, né, no decorrer da partida. Vamos ver na entrevista. La verdad que un agradecimiento a Deus Todopoderoso porque Él realmente me permitió disputar un juego con una camisa de Flamengo. Él fue mi fortaleza, al igual que mi esposa, que mi familia en ese momento
tan difícil para mim. A gente sabia da importância que era o jogo de hoje, ainda mais dentro de casa, com o time que está na parte de baixo da tabela. A gente sabia que não seria fácil o jogo, mas graças a Deus conseguimos essa vitória. E o Juan, a gente não tem o que falar, é um ídolo para a gente dentro do vestiário, deixou mensagem para a gente. Foi muito bem feita a homenagem que fizemos para ele ali, porque ele merece todo o carinho e respeito, porque ele é um ídolo para mim e para todos do grupo. É claro que é sempre bom você vencer dias antes de um jogo importante, como nós temos na quarta-feira, mas também sabemos a dificuldade que nós vamos enfrentar. O último jogo que nós tivemos no mata-mata dentro de casa, a gente deixou a desejar muito e pagamos um preço muito caro, então espero que nós possamos estar calejados. As entrevistas, né, dos jogadores do Flamengo. Na quarta-feira, o Flamengo tem o Corinthians pela frente, né, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o time volta a campo agora no sábado, enfrentando o Vasco da Gama, né, no chamado aí Clássico dos Milhões, tá bom? Vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro para você saber como que ficou na situação do seu time depois de mais uma rodada. Vamos lá, o líder é o Inter com 49 pontos, depois o São Paulo também com 49, Palmeiras é o terceiro com 46, depois vem Flamengo, Grêmio e o Atlético Mineiro fecha o grupo ali dos 6 primeiros colocados. Cruzeiro é o sétimo, oitavo Santos, nono Fluminense, no meio da tabela o Corinthians com 30 pontos. Agora vamos para a segunda parte da tabela, ó. América Mineiro, Vitória, Bahia, Atlético Paranaense, Botafogo, Vasco e aí na zona do rebaixamento estão Sport, Ceará, Chapecoense e o Paraná Clube, é o lanterninha, com apenas 16 pontos. Vamos para o rápido intervalo e na sequência tem Seleção Brasileira e também os resultados da quarta rodada da Copa Alterosa. É rapidinho. Muito bem, já de volta com a Arena Alterosa, mais a luz aqui, ó. Vamos ver a turma que está com a gente no WhatsApp. O Toton e a Tereza estão em Rio Novo acompanhando a gente. Abraço para vocês, obrigado pela audiência, tá? E também pessoal de Carangola, ó. Bom dia, Carangola presente, Fernando Júnior. Estou aqui assistindo, meu nome é Matheus. Valeu, Matheus, abração para você, viu? Obrigado pela companhia. Bom dia, quem cai, Fernando? Botafogo ou Vasco da Gama? É a pergunta do Adalberto, ele está aqui em Juiz de Fora. Rapaz, vou deixar essa bomba para você, viu, Adalberto? Quem que você acha que cai? Quem também participa aqui é o Augusto, tá em Cataguases acompanhando a gente, tá bom? Dá tempo de mostrar a tabela? Se não der, a gente vai embora e aí dá. Então vamos lá, vamos ver então os resultados da quarta rodada da Copa Alterosa. Ó, NEC 3-1 na seleção de Matias Barbosa, venceu o time de Juiz Forano. Núcleo Esportivo ficou no empate com o Tupi em 1-1. O Flamengo de Goianá perdeu em casa para o Aimorés por 1-0. O Santanense jogou em casa e venceu o Real Santa Bárbara por 2-0. No domingo, nós tivemos Ribeiro Junqueira 0, Esporte Clube Juiz de Fora 3 e Democrata 2 e Roma Júnior 1. Só lembrando que na próxima semana a gente volta mostrando para você também, na quinta-feira, né, os próximos confrontos aí da quinta rodada da Copa Alterosa. Grande abraço para você, obrigado pela sua companhia. Na sequência, tá vindo o Wagner de Oliveira com Alterosa Alerta, primeira edição. Boa semana, tchau, tchau.